Bom, hoje em dia, quando tudo parece assim tão concreto, quando tudo parece assim tão cruelmente real, fantasiar pode parecer um luxo, ou até pior, né? Pode parecer uma negação da realidade. Mas será mesmo que fantasiar seria negar o mundo? Ou seria o oposto disso? De repente, fantasiar poderia ser aí a única forma verdadeira de enfrentar esse mundo. Então, estava refletindo sobre isso enquanto eu lia, enquanto eu terminava a minha leitura, né, do Memórias do Subsolo. Eu tinha falado para mim mesma que o último vídeo que eu fiz seria o último vídeo sobre Memórias do Subsolo, né? Porém, eu fiquei aqui matutando, refletindo, né, sobre esse personagem tão complexo, né, que é esse homem do subsolo, e acabei, né, pensando, esse personagem é exatamente o oposto de uma outra personagem, né, muito famosa, clássica da literatura, que é Alice, né, Alice do Lewis Carroll. Aí eu pensei, como dar um bom contraponto, né? Como dar uma excelente comparação, no sentido da gente perceber o abismo que existe, né, entre essas duas personagens aqui, que existe um abismo imenso entre o subsolo do Dostoiévski e o País das Maravilhas do Lewis Carroll. Aí eu pensei, bom, vamos falar sobre isso, né? Então tem mais vídeos aqui sobre Memórias do Subsolo. A gente acabou fazendo um curso, né, de Memórias do Subsolo. Então, se você não viu os outros vídeos, procura aí no canal, são os últimos vídeos que foram postados. Eu espero que com esse aqui eu possa encerrar, enfim, né, o Memórias do Subsolo, para depois começar a falar de outras obras, né, outros personagens, apesar que, né, também é um personagem muito marcante e que, vez ou outra, como vocês já notaram, ele vai acabar aparecendo aqui, né? Você, quem acompanha o canal, possivelmente já notou que Memórias do Subsolo é um dos livros da minha vida, né? Mas vamos lá então, vamos começar a fazer aí esse contraponto entre essas duas personagens, esse contraponto entre o subsolo e o País das Maravilhas. E por que eu quero fazer esse contraponto? Porque eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a importância, sobre a potência que tem a literatura fantástica, sobre a importância que existe na gente poder fantasiar, né? Sobre o quanto isso é necessário, o quanto a necessidade da fantasia é algo inerente ao ser humano, né? E, portanto, como que a literatura fantástica pode ser uma ferramenta poderosa, como ela é importante, ao contrário de algumas pessoas, do que algumas pessoas possam achar, né, de que se trata aí de um gênero de repente inferior, de menor importância, né, ou que de repente que possa levar à alienação. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né, e para falar sobre isso, então, vou usar essas duas personagens aqui, tá? Então, vou começar pelo personagem do Homem do Subsolo, que é um personagem que é o extremo oposto da fantasia, né? Então, ele é o extremo oposto da Alice, no caso, né? Esse homem do subsolo aqui. Ele começa se apresentando. Então, assim, ele tem uma necessidade imensa de se definir, de falar com muita precisão quem ele é, né? E aí ele começa dizendo assim, ó, sou um homem doente, sou um homem rancoroso, sou um homem pouco atraente. Acredito que meu fígado esteja doente. Entretanto, não sei absolutamente nada sobre minha doença e não sei ao certo o que me aflige. E ele segue falando que ele não vai ao médico, né, coisa e tal, né? Só que conforme a gente avança na leitura, a gente percebe que a doença desse homem do subsolo aqui, na verdade, nem é uma doença física, né? A gente vai começando a entender aqui qual que é a doença dele, porque na verdade ele padece de uma profunda angústia existencial, porque ele é massacrado pela consciência dele, né? Uma vez que ele é um grande intelectual,
E sendo um grande intelectual, ele sabe muito sobre muitas coisas, né? E aí ele está imerso, ele está mergulhado nesse mundo racionalizado, né? Nesse mundo onde predomina, onde todas as explicações são dadas pela razão, né, cartesiana. Esse livro, escrito no século XIX, pelo Dostoiévski, é um livro assim que busca ser uma crítica muito contundente a todo aquele otimismo que começa a ter no século XIX com relação ao saber científico, com relação ao discurso científico, como se havia assim, uma crença, uma mentalidade, né, de que a ciência, o discurso científico, o saber científico era um farol, né, para guiar a humanidade, para redimir a humanidade, para iluminar, trazer harmonia, um mundo utópico, né, que a ciência seria a resposta para todas as coisas, né. E o Dostoiévski olha com muita desconfiança para isso, né, ele percebe que não tem como a ciência, apenas esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico, ser a resposta para todas as coisas, porque o ser humano apresenta outras potências, né, outras características, e, portanto, precisa de outras realidades que estão para além desse discurso racional, né, e algumas dessas, algumas questões que o ser humano apresenta, elas não têm como serem resolvidas ou redimidas, né, pelo discurso racional, né? Então é uma grande crítica do Dostoiévski que a gente tem aqui. Então a gente tem aqui esse personagem que é um extremo oposto dessa fantasia. Por quê? Porque ele é totalmente, né, debruçado nesse saber racional, né? Ele está doente, e aí o que torna esse homem doente é essa hiperlucidez, essa hiperinteligência dele, porque ele percebe que todas as coisas já estão prontas. Ele percebe assim que no mundo racionalizado já tem resposta para tudo, né? Aquilo que não tem resposta é só porque ainda não foi encontrada a resposta, mas existe a resposta pelo viés científico, né? Pelo viés da racionalidade. Então, mergulhado nesse pensamento em looping, né? Ele percebe, então, que não tem espaço para mistério, não tem espaço para devaneio, né, não tem espaço para construção de sonhos, né, e aí ele vai ficando massacrado com tudo isso, então ele fica doente. A hiperlucidez desse homem do subsolo, né, ele faz ele ficar doente. E ele reflete tanto, é uma pessoa que reflete, fica ali, toda vez que ele tem que fazer alguma coisa, né, quando ele está narrando aqui a vida dele pra gente, a gente tem uma situação assim, de que toda vez que ele tem que tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, ele reflete tanto, ele começa a pensar, parece que na cabeça dele está funcionando um jogo de xadrez, assim, né? Ele começa a pensar em todas as possibilidades, se ele fizer isso, se ele fizer aquilo, mas ele tem que colocar tal roupa, mas se ele colocar tal roupa, ele vai fazendo mil considerações, todas considerações muito lógicas, né? E aí ele vai considerando, desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa, né? E aí a gente percebe que no final ele não fez nada. E aí o que a gente percebe com isso, né? O que o autor quer trazer com isso? Essa hiperlucidez, essa hiperrazão, né? Que traz tantos discursos racionalistas, discursos, mas que não transformam, né? Não transformam o mundo, discursos racionalistas que muitas vezes não são capazes de agir em certas realidades, porque esse indivíduo aqui do subsolo, ele fica paralisado por essa hiperlucidez dele, ele não consegue agir, né? Então, tem até um momento aqui que ele vai falar que a consciência é uma doença, né? Então, são palavras dele, são palavras desse homem do subsolo, né? De que a consciência, na verdade, é uma doença. Então, do que ele está padecendo? Da consciência refinada que ele tem, da hiperlucidez que ele tem. E tem um negócio que ele fala também, que é muito interessante aqui, que ele diz assim, não lembro em que parte, tá logo no começo, mas eu não lembro exatamente a página, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, depois que você entende que 2 e 2 são 4, depois que você entende isso, né, pelas vias da razão, de que 2 e 2 são 4, não há mais nada a fazer, né? Isso aqui, na verdade, é uma metáfora, né, para dizer assim, ó, depois que você abre os seus olhos para o conhecimento, né, você mergulha e tem uma certa bagagem, né, aí você percebe que é tudo racional, né? E aí não tem mais nada a fazer, né? Não tem espaço para mais nada, na verdade, né? E isso angustia demais, né? Esse homem do subsolo aqui. Então, o mundo dele é um mundo fechado, é um mundo sem espaço para o sonho, né? Então, ele, no fundo, ele é um personagem que perdeu a capacidade de sonhar, ele perdeu a capacidade de imaginar, de encontrar uma outra saída,
e por isso que ele se recolhe no porão da existência. Então, esse subsolo, quando a gente vê isso, né, a memória do subsolo, esse subsolo, na verdade, é uma metáfora para esse porão da existência onde ele está mergulhado porque ele vive encolhido. A existência dele é uma existência encolhida, ensimesmada nesse porão existencial. Então, isso é o subsolo, né? Bom, então temos aí, né, esse recorte, brevemente, desse homem do subsolo. Agora, eu vou aqui para a personagem do Lewis Carroll, que é a Alice. Essa edição aqui é muito bacana, eu gosto muito dela, tá? É da Faro Editorial, né? Fica a dica aí, não estou ganhando nada, mas é muito bacana. Os desenhos são muito legais, tá? Ó, papel gostoso, leitura gostosa, tá? Então vamos para a Alice agora, né? A Alice, o que acontece com ela logo no começo da história? Ela vê um coelho, e ela vê um coelho carregando um relógio. E ela não acha nem um pouco esquisito, tá? Ela vê um coelho carregando um relógio e para ela tá tudo certo. Mas assim, ela não acha esquisito, ela fica curiosa, na verdade. Ela vai atrás dele, né? Mas ela vai atrás dele assim, movida por curiosidade mesmo, né? Não porque achou esquisito. E aí, então ela segue esse coelho, né? E quando ela resolve seguir esse coelho, ela não fica assim calculando, né? Ela não fica assim planejando, pensando em mil possibilidades, né? Acontece que a partir do momento que a Alice segue esse coelho, né? Quando ela está seguindo esse coelho, ela cai, né? Ela cai no buraco. Aqui tem um paralelo muito interessante, tá? Porque se a gente for pensar, ó, o homem do subsolo, ele está no buraco, né? Ele caiu no buraco e ele cai nesse buraco que é esse porão existencial muito cedo. Quando ele narra a vida dele aqui pra gente, ele começa falando que lá na escola ele já evitava os colegas, ele já se incomodava com a companhia dos colegas porque ele já se achava diferente, ele achava que ele sabia mais que todo mundo. Então ele já sofria desde então, né? Que ele tinha aí mais ou menos 15, 16 anos. Então, ele cai nesse buraco, ele cai nesse porão muito cedo, assim como a Alice, né? A Alice também, né, bem jovenzinha, a gente tem essa imagem, né, na história, aqui na narrativa, da Alice caindo, né? Então, é como se ela também caísse, né, num porão existencial, vamos pensar assim, né? E quando ela cai aí num mundo que não faz o menor sentido, né? Um mundo assim cheio de subversões, né? Um mundo em que a lógica que ela conhecia, né, está totalmente fora do lugar, totalmente subvertida, né? Ela está num lugar onde o tempo pode parar se ele ficar ofendido, então o tempo fica ofendido, ele para, né? Ela está num lugar onde gatos sorriem e desaparecem, né? As palavras, né, o significado das palavras pode mudar de acordo com o humor das pessoas. Então veja bem, né, um mundo onde a Alice está. E aí ela tem que lidar com tudo isso, né? Mas conforme ela vai lidando com tudo isso, ela não se incomoda tanto, ela não enlouquece, vamos dizer assim, né? Ela não enlouquece e ela também não foge, né? Porque muitas vezes a gente tem posturas de fuga ali no momento do subsolo. Mas a Alice, ela vai enxergando absurdo atrás de absurdo e ela não foge, né? Quando ela se depara com alguma dificuldade, alguma coisa que escapa, assim, né, do entendimento dela, o que ela faz? Na verdade, ela pergunta, né? Ela pergunta, por vezes ela ironiza também, né? E ela também é muito desconfiada da autoridade, então tem muito isso também dentro da história da Alice, né? Aí tem aquela frase clássica lá que o gato fala para ela, né? Assim, você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve, né? E a Alice, mesmo depois de ouvir isso, ela continua andando, né? Ela continua buscando, ela é uma buscadora. Então veja que a Alice não paralisa, né? Ela não fica paralisada. A gente tem na figura do homem do subsolo um indivíduo que fica totalmente paralisado pelas suas questões filosóficas, existenciais e racionais, né? A Alice, em momento algum, né, embora ela esteja buscando respostas, em momento algum ela está paralisada nesse universo fantástico aí, né? Então,
o que a gente percebe aí? A gente percebe ali na Alice, né, que tudo aquilo que parece sólido nesse mundo de subversão, né, pode ser desmontado. Então, por exemplo, a linguagem é desmontada, né, vê que as palavras vão mudar de significado de acordo com o humor das pessoas, né, a identidade, né, pode ser desmontada. A Alice, em vários momentos, ela cresce, encolhe, ela esquece quem é, né, tem uma passagem aqui que ela fala, quando ela está conversando, acho que com a lagarta, né, ela está conversando com a lagarta, e ela fala assim, acho que é nesse capítulo 5 aqui, que é o conselho da lagarta, né, ela fala assim, hoje de manhã eu era uma pessoa. É que eu não marquei esse livro aqui, eu não quis passar marca-texto, mas eu lembro que ela fala assim, né? Hoje de manhã eu era uma pessoa, mas agora parece que eu já sou outra, né? Então a gente tem esse desmonte da identidade, ela esquece quem ela é, né? Ela conversa com ovos, ela conversa com rainhas que ficam o tempo todo mandando cortar a cabeça, né? E tem uma parte também, isso é na Alice através do espelho, né? Quando ela tá ali com o Humpty Dumpty, ela ouve assim, quando eu uso uma palavra, ela significa exatamente o que eu quero que ela signifique. E aí, a Alice pergunta para ele, mas pode isso? Né? Isso não é errado? Então, assim, ela questiona o poder de nomear as coisas, né? Alice questiona a autoridade. Enquanto o homem do subsolo, ele vai se trancando por saber demais, né? A gente tem aí a Alice que se transforma, vai se transformando a partir desse processo de conhecimento de um mundo novo que ela vai tendo, né? Então, ela vai se transformando por saber de menos, né? Aí por isso que ela pode aprender, ela pode errar, ela pode brincar e ela pode reconfigurar, né? O que é ser alguém no mundo absurdo, né? Ela, assim, ela vai fluindo ali, né? Aí essa questão do tempo, né? Tem essa questão do tempo, e essa questão ela é muito bem retratada naquele episódio com o chapeleiro, né? Quando ela tá tomando chá com o chapeleiro maluco, né? E aí a gente tem toda aquela coisa de que o tempo não gosta de ser mandado, né? Então, assim, no mundo do subsolo, né, o tempo ele é paralisia total, né? E no mundo da Alice, o tempo é uma dança, né? Então veja que todas essas estruturas fixas do mundo racionalizado que a gente tem, né, identidade, tempo, tudo isso é desmontado, né, ali no País das Maravilhas, né? Tudo isso é remexido, reconfigurado, né, no País das Maravilhas. E aí o que a gente pode enxergar com isso? A gente enxerga ali que a fantasia, na verdade, né, ela pode ser uma resistência, ela pode se apresentar no fundo, como uma resistência. Porque no fundo, a fantasia, a fantasia incomoda, né? Aqui que eu quero chegar, né? Aqui que é o ponto onde eu quero chegar. No fundo, a fantasia, ela incomoda. E por que ela incomoda? Porque imaginar é uma potência tão grande, que é perigoso, tá? Imaginar é algo perigoso, porque imaginar significa que as coisas poderiam ser diferentes daquilo que elas são. E alguém que é capaz de imaginar as coisas diferentes daquilo que elas são é alguém perigoso. É alguém que pode ser subversivo, né? Portanto, é meio criterioso, né? Você cuidar para que a imaginação de um mundo que você queira controlar, né? Para que a imaginação não seja muito alimentada, para que ela não seja muito remexida, né? E aí você pode ver que por esse motivo, né, nós poderíamos ter muito mais, né, muito mais campanhas de incentivo à leitura, né? E não temos, tá? Fica só quero só fazer esse parênteses aqui. Então, nesse sentido, a fantasia, ela pode, né, ser usada, né, por ela ser uma ferramenta tão poderosa, ela pode ser usada para moldar vários discursos, porque ela é muito poderosa, né? Ela tem muito poder. Ela é revolucionária,
né? Na verdade, a fantasia é revolucionária. Então, autores, por exemplo, como Tolkien, né, quando fala de literatura fantástica, né, a gente já pensa no Tolkien, porque talvez um dos maiores autores consagrados de literatura fantástica, né, Italo Calvino também, né, então todos esses autores, eles imaginaram, né, para quê? Para questionar uma lógica, né, então, por exemplo, eles imaginaram para questionar a lógica das guerras, né, se você lê com profundidade Senhor dos Anéis, você percebe o que tem ali, né, o que tem naquela narrativa, você tem ali um questionamento da lógica das guerras, tem, né? Você tem retrato de um mundo em ruínas, que é para mostrar resultado, né, das guerras. Você tem ali também, ainda em Tolkien, você tem também o questionamento de racismo, o questionamento da lógica de dominação, da desigualdade. Todos esses elementos você pode encontrar ali tranquilamente, né? E por isso a fantasia, ela é subversiva, né? Ela é subversiva quando ela não tem medo de parecer impossível. E aí, nesse sentido, senhores, existe, portanto, um abismo entre esses dois personagens, um abismo entre esses dois mundos aqui, né? Entre o subsolo e o País das Maravilhas, né? Por quê? Porque o homem do subsolo, ele desistiu, né? Alice tenta, o homem do subsolo desistiu. A Alice pergunta, o homem do subsolo ironiza. Alice atravessa o espelho, o homem do subsolo se tranca, né? Então, o subsolo, ele é a prisão, ele é uma representação da prisão da razão sem o sonho, né? E o País das Maravilhas? O País das Maravilhas seria o quê? Seria o sonho que ri da razão. Porque, veja, a Alice, ela se diverte com os paradoxos, né, que existem, com aquelas brincadeiras, né, com a linguagem, brincadeiras com a linguagem, brincadeiras com a lógica da linguagem, ela se diverte com tudo isso. Então, o País das Maravilhas é um sonho que ri da razão, né? Então, ambos são absurdos, obviamente, né? Nós estamos aqui, ó, em dois grandes extremos, né? Mas só que, embora os dois sejam absurdos, né, apenas um deles permite agir apesar do absurdo. Qual deles que permite agir apesar do grande absurdo? Lembra que o homem do subsolo fica paralisado? Lembra que o homem do subsolo não consegue tomar nenhuma atitude, nenhuma ação? Então, somente um desses dois mundos aqui permite agir apesar do absurdo, né? Então, no fim, o que a gente tem aqui? Fantasiar, né? A gente não precisa entender o fantasiar, a literatura fantástica, a fantasia, o mergulho no universo da fantasia. Você não precisa entender isso como um privilégio, porque não é um privilégio. Fantasiar, meus caros, é uma necessidade humana. Fantasiar é algo que é inerente a todo ser humano, né? E a fantasia, na verdade, é aquilo que resta quando o mundo nos esgota, quando o mundo nos massacra, né? Mas a fantasia também é aquilo que nos empurra, que nos impele para a transformação do mundo, percebe? Então percebam o poder da fantasia, percebam a importância da literatura fantástica, e ela não é privilégio ou inclinação nem desse nem daquele, né? Nem desse grupo, nem do grupo A, nem do grupo B, né? Pensar assim que a literatura de fantasia pode ser uma espécie de alienação ou necessidade de alienação também é um grande equívoco, porque veja bem, Alice, que é o exemplo que eu estou dando aqui, né, o protótipo que eu estou dando aqui, ela não apresenta alienação alguma, né? Vocês percebem? Quem conhece a história sabe que a Alice não é uma personagem alienada, tá? A Alice, na verdade, ela representa ali o direito de cair num buraco, o direito de rir do absurdo, o direito de interrogar a lógica, o direito de reinventar a linguagem e depois sair do outro lado, ou seja, retornar para aquele outro lado de onde ela veio, mais viva, né, se sentindo muito mais viva do que quando ela entrou.
O homem do subsolo, ele prefere o quê? Ele prefere apodrecer no canto escuro da lucidez inútil, né? E a Alice segue andando, né? Como é que termina a história da Alice, né? Então, para a gente fechar aqui, ó, veja bem como é que termina a história da Alice. A gente tem ali na parte final, né? A Alice está ali no julgamento do valete de copas, né? E que ele está sendo acusado de roubar tortas. E aí o tribunal que se estabelece ali, né, é uma paródia absurda do sistema de justiça do nosso mundo. A gente pode entender assim, né? Por quê? Por que é uma paródia absurda? Porque ali, né, naquele tribunal do julgamento do valete, as regras vão mudando o tempo todo. As regras mudam o tempo todo, os personagens são totalmente incoerentes, né? Aí você tem uma rainha de copas que não para de gritar, cortem-lhe a cabeça, né? E ali, naquele momento, a Alice começa a crescer fisicamente, ela vai tomando, assim, proporções gigantescas, né, dentro ali do tribunal. Quanto mais ela cresce, né, mais consciente ela vai se tornando daquele nonsense que se estabeleceu ali ao seu redor, né? E aí é nesse momento que ela começa então a questionar a autoridade da rainha. Veja bem, né? A Alice, conforme vai tomando consciência, conforme ela vai crescendo e tomando consciência, ela começa a questionar a autoridade da rainha, dos juízes, né? E todo aquele mundo sem sentido, né? Então ela vai dizer uma coisa que é muito importante, muito chave ali para a finalização dessa história, né? Ela diz assim, ó, vocês não passam de um baralho de cartas. Essa frase parece simples, inocente, né? Mas veja bem, essa carta, esse enunciado linguístico que ela usa ali, ó, vocês não passam de um baralho de cartas. Isso tem um efeito tão profundo, né? Tão contundente, tão cortante, porque quando a Alice diz isso, né? Todo mundo fantástico, todo aquele mundo nonsense, ele começa a ruir. As cartas voam, as cartas vão voando contra ela, né? E aí é nesse momento que ela acorda, né? Que ela percebe que a gente percebe que ela estava sonhando, né? O que isso significa, né? Esse final, ele termina assim de uma forma meio abrupta, assim, né? Mas é um final revelador, né? Tudo era um sonho, só que mais do que um simples devaneio infantil, né? Esse sonho, ele representa assim a passagem do delírio, né? Aquele sonho, ela estava ali no delírio, ela estava no sonho. Então é a passagem do delírio à consciência, né? Aí a Alice, ao crescer, ela percebe a arbitrariedade das regras daquele mundo, né? E aí, quando ela percebe isso, ela reivindica a sua própria razão, né? Aí, esse despertar da Alice, portanto, né, é um despertar, assim, literal, né, mas também é um despertar simbólico, né, que é o despertar da consciência dela, né. Então, o que a gente pode pensar como conexões possíveis, né? Então, assim como o Homem do Subsolo, ele recusa o Palácio de Cristal, e quem não sabe o que é o Palácio de Cristal, tem vídeo aqui que eu falo do Palácio de Cristal, que o Homem do Subsolo recusa. Então, assim como ele recusa esse palácio de cristal, né, um mundo perfeito construído pelo viés racional, a Alice, ela também recusa esse tribunal do absurdo, né? Ela não aceita uma ordem que violente o sentido, né? Ela não aceita uma ordem que oprima em nome de regra, né? Então, em nome de regra tem que ter regra, então, em nome de que se tenha regra, né? Então, vamos oprimir. A Alice não aceita isso, né? O gesto dela, né? Esse gesto poderoso, veja o poder da linguagem, né? Poderia fazer um vídeo aqui só para falar disso, né? Não vai dar tempo, eu já tô falando bastante aqui, então no outro momento eu falo, mas veja, o fato de ela nomear, né, o baralho de cartas, quando ela faz dá esse nome, né, vocês não passam de um baralho de cartas, né, ela desfaz toda aquela ilusão que estava estabelecida, e ela desfaz essa ilusão com a palavra, né. Então, é um momento em que a consciência se impõe contra o grande delírio do poder autoritário, digamos assim, né? E se o homem do subsolo ele tem medo da liberdade, mas no fundo ele deseja, né? Ele deseja a liberdade, mas ele tem medo, né? Ele é paralisado. A Alice, ela abraça essa liberdade com uma coragem infantil, né? E aí ela vai desmantelando, né? Todo o jogo de cartas, né?
um jogo de cartas assim que se pretendia realidade, né? Um jogo de cartas que queria se passar por realidade. Então veja bem, esse palácio de cristal do Homem do Subsolo, o baralho de cartas da Alice, né? O que a gente tem aí? A gente tem essa ideia da consciência como uma rebelião contra a ordem do absurdo, né? Então toda vez que estabelece-se um absurdo no mundo real, né, você tem esse processo da consciência que pode se rebelar contra esse absurdo, né? Então, ambos os personagens ali, Alice e o Homem do Subsolo, né, eles vivem experiências limite. Então, eles estão dois extremos, né? Os dois estão em experiência limite. Ela está num universo que se apresenta como uma maravilha, né? Mas é um universo que também se revela, no final das contas, absurdo e autoritário, né? E esse Homem do Subsolo, ele também está num mundo assim que se pretende racional, né? Mas é um mundo que também se apresenta aí como um opressor, né? Justamente por esse excesso determinista, por esse excesso da lógica, né? Ali no final da narrativa da Alice, né? Quando a protagonista cresce e faz essa nomeação, né, vocês passam de um baralho de cartas, ela desfaz a ilusão que sustentava todo aquele poder, né, das figuras que a perseguiam. Então, essa frase da Alice, né, vocês não passam de um baralho de cartas, não é assim, é apenas uma constatação, né, é um ato de resistência, na verdade. Então, assim, nomear o jogo, né, nomear o jogo de poder, né, por aquilo que ele realmente é. Então, o artifício, né, o jogo de poder opressor, ele é um artifício, ele é uma fantasia, uma encenação grotesca, né, que permite que a Alice desperte, né, o seu corpo ele vai se agigantando, né, junto da consciência, então o corpo dela se agiganta, a consciência dela também vai despertando, vai crescendo também, né, e o tribunal desmonta, né, então a ordem perde a sua força, né, aí o que acontece? A Alice desperta, então ela volta para o mundo, né, para o mundo de onde ela veio, só que ela volta de forma não mais domesticada, né? Ela volta fortalecida, né? Do outro lado do espelho, né? Ou a gente pode pensar também na parede do subsolo, né? Esse homem do subsolo, né? Esse personagem do Dostoiévski, ele também parece assim, ele também percebe o absurdo que é a realidade dele, ele também tem essa consciência, ele consegue perceber isso, né? Só que, ao contrário da Alice, ele não grita, né? Ele não rompe, ele vai se encolhendo, ele não acorda. O que ele faz? Ele escreve, né? Porque ele vai escrever aqui pra gente, vai ficar narrando aqui pra gente, né? A vida dele, né? Então ele não age, ele fica narrando, né? A lucidez desse homem do subsolo faz com que ele se isole, né? Então a consciência dele é como uma ferida aberta, né? Ele acaricia essa ferida com certo cinismo, é uma ferida que nunca fecha, né? E aí ele também vê o Palácio de Cristal como um delírio, ele também percebe, né, os delírios, né, uma arquitetura assim do controle absoluto e tal, ele sabe que isso é uma grande falácia também, só que em vez de ele destruir esse Palácio de Cristal, ele fica contemplando com raiva, né, ele vai ali remoendo o ressentimento dele, ele é ressentido, então ele fica remoendo o ressentimento dele, contemplando com raiva, não faz nada, não age, né, não vai para cima como a Alice. A Alice, ela desmonta o baralho e sai da lógica do jogo. Veja bem, a Alice desmonta o baralho e sai da lógica do jogo, né? O homem do subsolo, ele permanece dentro do jogo, sabendo que o jogo é falso. Lembra que eu já falei em vídeos anteriores que ele se retroalimenta da sua dor, ele sabe de onde vem a sua dor e ele se retroalimenta da sua dor porque ele não sabe viver sem ela. Ele não abandona, ele não quer abandonar, né, esse universo também. Então, mesmo sabendo que é falso, né, ele é incapaz de abandonar essa lógica, esse mundo, né? Então ele fica paralisado. Ambos os personagens, né, eles, portanto, representam assim essa mesma tensão existencial, né, que seria o quê? A recusa da ordem, que se apresenta como perfeita,
mas é uma ordem que se apresenta como perfeita e ao mesmo tempo exige a morte da individualidade, exige a morte do pensamento autêntico. Nas duas narrativas, né, no País das Maravilhas, nesse mundo nonsense subversivo, e aqui no subsolo, né, esses dois mundos aqui são mundos que se apresentam como opressores porque eles não dão espaço para a autenticidade. Esses dois mundos aqui, eles exigem a morte da individualidade, né? Então, assim, se o século XIX criou lá seus palácios de cristal, seus tribunais absurdos, onde tudo está regulado, previsto, controlado pela lógica e tal, né? A literatura fantástica vem e nos devolve, né? Uma figura que denuncia, né, essa farsa, que é uma menina que desperta e um homem que se esconde, né? A gente tem esses dois opostos aí, né? Então, talvez seja aí que a fantasia, né, que pode ser por alguns, né, ou a leitura, a literatura fantástica, que de repente pode ser por alguns aí desdenhada ou vista como inferior ou algo do tipo, né, por certos discursos, pode ser que essa literatura fantástica ela cumpra a sua função mais revolucionária, né, que ao nos fazer atravessar o espelho, né, esse espelho da Alice, essa literatura ela nos obriga a perguntar se aquilo que nós estamos chamando de realidade não seria, de repente, também um baralho de cartas. Será que a nossa realidade, no fundo, não passa de um baralho de cartas? E será que a gente vai ter coragem para enunciar isso com a força necessária, depois de fazer esse passeio pela fantasia? Fica aí, né, a minha pergunta. Eu volto então numa próxima